Deus. Gênesis 9, do 20 ao 27. Gênesis 9, do 20 ao 27. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre autoridade. Essa palavra fala que no verso 18, vou começar aqui pelo verso 18. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levantaram-na sobre o ombro e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. E disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Abaixa a tua cabeça. Meu Deus, eu preciso muito de Ti, Pai. Sou dependente do Senhor. Me ajuda, Senhor, a falar esta palavra, ministrar esta palavra. Como eu sempre digo, que sempre diminua eu para que eu possa ministrar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, peço sabedoria do alto, peço uma palavra erudita, peço ao Senhor revelação do alto. Pai, eu dependo do Senhor. O Senhor é o mestre dos mestres. O Senhor é que está no controle de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava comentando hoje de manhã com os irmãos, e nós estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época onde você abre o Facebook, o Instagram, você encontra pessoas profetizando e falando um monte de coisas, às vezes sem um conhecimento da palavra de Deus. Não quero aqui julgar, também não quero aqui criticar, mas nós temos que tomar um certo cuidado. Nós temos que estar embasado na palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho também sobre autoridade. Nós vemos pessoas se dominando, como pastor, presbítero, pregador, missionário, e a gente tem que ter um certo cuidado. Quando nós lemos uma história, por exemplo, que nem essa de Noé, ali no jardim do Éden, nós vemos também que Adão fracassou. Na vinha, Noé também foi derrotado, mas a graça, a justiça desse homem, Deus salvou a sua família. Então nós vemos que desde o começo, Deus tem um projeto na família. E no plano de Deus, nós vemos que Noé era o cabeça da família. E Deus colocou toda a família sobre a autoridade de Noé, bem como todo mundo naquele tempo. Mas certo dia, nós vemos aqui na história que Noé se embebedou da sua vinha e descobriu-se em sua tenda.
Cã, seu filho mais jovem, viu a nudez do pai e cometeu, então, um incidente. Nós olhamos na palavra, e no que se refere à conduta de Noé, é claro que ele estava errado. Não deveria ter se embriagado. Mas Cã, aqui fracassou e não reconheceu a dignidade da autoridade de Noé. O pai é a autoridade constituída por Deus no lar. Mas a carne deleita-se em ver defeitos na autoridade, para poder desembaraçar todas as restrições. Quando Cã viu a conduta imprópria do pai, não teve o menor sentimento de vergonha ou de tristeza, mas tentou encobrir a falta do pai. Isso revela o quê? Um espírito rebelde. Assim, saiu e contou o fato aos irmãos, destacando-se a fraqueza do pai, acrescentando o pecado da injúria e dos seus erros. Observe, entretanto, que como Sem, Javé, resolveram a situação da nudez do pai e cobriram com uma capa que tinha colocado sobre seus ombros. Vê-se, portanto, que o fracasso de Noé se tornou uma prova para Sem, Javé e Cã, e como seria o futuro de Canaã. Depois que Noé então despertou do vinho, do qual ele tinha bebido, ele então profetizou sobre teus filhos, e profetizou os seus descendentes que Cã seria amaldiçoado, e se tornaria escravo dos seus irmãos. O primeiro escravo na Bíblia, que nós encontramos aqui relatado, é Cã. E 3 vezes ele pronuncia a sentença de Cã, que seria escravo. Quando você lê o contexto bíblico, você vê que está 3 vezes essa palavra escravo, escravo, escravo. Isso mesmo quer dizer que não seria sujeito à autoridade, vinha ser escravo daquele que obedece à autoridade. Sem, no entanto, foi abençoado. O Senhor Jesus, então, ele vem de uma linhagem de Sem. E Javé foi destinado a pregar Cristo. Assim, as nações que propagam o Evangelho hoje pertencem aos descendentes de Javé. O primeiro homem a ser amaldiçoado depois do dilúvio foi Cã, por não reconhecer a autoridade. Foi colocado nas gerações futuras sobre a autoridade de outros. Quem deseja servir o Senhor precisa reconhecer a autoridade. Ninguém pode servir em um espírito de transgressão. Hoje a gente vê muito isso. Eu não preciso de uma cobertura, eu não preciso de ninguém, eu mesmo faço o meu culto, eu mesmo tomo a minha ceia do meu jeito, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder. Então, isso é um espírito de rebeldia que vem na pessoa. Outro exemplo que nós encontramos dentro da Bíblia, está no livro de Levítico, capítulo 10, o verso 1 e o 2. Aqui fala de Nadab e Abiú. Aqui fala dos filhos de Arão, que pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor, os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quando nós lemos essa história, nós vemos que Nadab e Abiú foram consumidos. Aqui é uma história triste. Agora, quando nós olhamos para essa história, o que nós aprendemos? Que Nadab e Abiú foram consumidos. Como é grave essa história de Nadab e Abiú. Serviram como sacerdotes, porque
fossem pessoalmente justos, mas porque pertenciam à família do qual Deus tinha escolhido. E Deus então estabeleceu Arão como sacerdote, e ele foi ungido. Assim, Arão, em todas as questões relacionadas com o culto, era o chefe. Seu filho era simples ajudante, servindo no altar em obediência a Arão. Deus jamais teve a intenção de permitir que os filhos de Arão servissem independentemente. E por isso os colocou sobre a autoridade de Arão. E hoje, segura aí um pouquinho. Nós vemos muitas pessoas querendo ser independentes. Se o pastor pode, eu posso. Se aquele irmão pode, eu posso, sem uma autoridade. Nós vemos aqui 12 vezes na palavra que Arão e seus filhos são mencionados no livro de Levítico, capítulo 8. No capítulo 9 seguinte, Arão oferecendo sacrifício com os seus filhos ao lado. Se Arão nada fizesse, os filhos também nada poderiam fazer. Porque nós servimos um Deus teocrático. Nós servimos um Deus que fala de cima para baixo. Quando Deus tem uma mensagem para trazer para a igreja, Ele fala com o pastor primeiro, e depois o pastor fala com a igreja. Mas eu sei que tem alguém acima de mim, tem uma autoridade maior do que eu. Voltando aqui, se Arão nada fizesse, seus filhos também nada poderiam fazer. Nada. E tudo começou com Arão e não com seus filhos. Se os filhos se aventurassem a oferecer sacrifício, estariam oferecendo um fogo estranho. Como hoje tem muitas pessoas oferecendo fogo estranho. Isso, no entanto, foi exatamente que Nadab e Abiú e os filhos de Arão fizeram. Acharam que poderia oferecer sacrifício sem uma ordem de Arão. O sentido do fogo estranho é servir em uma posição sem uma ordem e servir sem obedecer à autoridade. Viam sempre o pai ali oferecendo sacrifício. Isso parecia muito simples para eles. E assim presumiram que poderia fazer a mesma coisa, ou quem sabe até melhor. Se meu pai está fazendo um sacrifício, eu também posso. Eu posso fazer até melhor. E quando eles fazem isso, fracassaram por não perceber quem representava a autoridade de Deus. Quando as pessoas não reconhecem a autoridade representada por Deus, fracassam. Servir a Deus é ao mesmo tempo oferecer fogo estranho. São atividades muito parecidas, no entanto, estão separadas por um profundo abismo. Quando o homem serve sobre a autoridade de Deus, este homem é aceito em razão disso. O fogo estranho origina-se do homem. Não exige conhecimento da vontade de Deus, não exige obediência à sua autoridade. E o culto é realizado pelo entusiasmo humano e termina com a morte. Olha só. Se acontecer do nosso culto ou serviço tornar-se cada vez mais sem vida, é sinal de que é tempo de pedir a Deus que nos ilumine, para vermos se estamos servindo um Deus verdadeiro, um princípio do serviço, ou de acordo com o princípio do fogo estranho. Nadab e Abiú trabalharam separados de Arão, quando você vê a história, e por isso trabalharam independente de Deus. O trabalho de Deus deve ser coordenado sobre a autoridade delegada pelo Senhor.
Deus queria que Nadab e Abiú servissem sobre a autoridade de Arão. E nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus. Como funciona o trabalho do Senhor. Nós encontramos aqui Barnabé e Paulo. Eles trabalhavam em conjunto. Paulo e Timóteo trabalhavam em conjunto. Pedro e Marcos trabalhavam juntos. Uns eram os responsáveis, enquanto outros ajudavam. No trabalho de Deus, eu coloco alguns em autoridade e outros sobre a autoridade delegada pelo Senhor. Mas nem sempre, nenhum e nem outro é melhor. Deus chamou-nos para sermos sacerdotes. Portanto, devemos servir a Deus de acordo com a autoridade coordenada. Aquele que desordenadamente levanta a cabeça e age com independência está sendo rebelde. E nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão sendo rebeldes. Não quer obedecer à autoridade, não quer obedecer aos seus pastores, que quer o bem de você, não quer obedecer seus líderes. Quem tenta servir sem primeiro entrar em contato com a autoridade, está oferecendo fogo estranho. Qualquer um que diga, se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Vive em estado de rebeldia. E hoje encontramos pessoas que por qualquer coisinha estão saindo das suas igrejas. Se ele pode ter uma igreja, eu também posso. Vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Além de Deus ter cuidado de fornecer o fogo, Ele também tem um cuidado de observar a natureza daquele fogo. A rebeldia, ela muda a natureza do fogo. Todo tipo de serviço que não fosse ordenado por Deus e nem por Arão, era fogo estranho. Exatamente como a autoridade delegada segue Deus. Assim são aqueles que estão sujeitos à autoridade, devem seguir a autoridade delegada por Deus. Na obra de Deus, não há lugar para um serviço individual ou isolado. No trabalho espiritual, todos devem servir em coordenação. A coordenação é regra. O indivíduo não é a unidade. Eu lembro que, quando eu entrei no MFI, em Araçatuba, sobre a cobertura do pastor Samuel. No primeiro dia, nós fomos num sítio. E quando nós chegamos naquele sítio, ele falou para mim assim, acabava ali, muitos pastores iam embora, e ele me disse assim, Edson, dá para você lavar o banheiro? Eu falei, dá. Na hora já dobrei a barra da calça, fui lá, lavei o banheiro, lavei a cozinha, ajudei aquele pessoal que estava ali no serviço. Eu poderia ter falado para ele, pastor, eu sou um pastor também, vou lavar banheiro? Não, eu obedeci. Porque eu sabia que ele estava sob a autoridade dele. Quando nós voltamos aqui nessa história, Nadab e Abiú estavam fora de coordenação com Arão. Portanto, estava fora da coordenação com Deus. Não deveria ter deixado Arão para servir independentemente. Sabia que
do risco que corriam. Pois quem desobedecia à autoridade, aquelas pessoas que desobedecem à autoridade, sabe qual que é o castigo dessa pessoa? É a morte. Encontramos muitas pessoas mortas espiritualmente hoje. Embora Arão não tivesse consciência da seriedade desse assunto, nós vemos que Moisés percebeu a gravidade da rebeldia contra a autoridade de Deus. Outro exemplo que nós encontramos sobre essa questão de autoridade, eu não vou ler o texto aqui porque é muito grande, está no livro de Números capítulo 12, do verso 1 ao 15, que você pode ler em casa. Falar contra a autoridade representativa provoca a ira de Deus. É grave, queridos. E hoje nós encontramos pessoas falando mal dos pastores, falando mal dos seus líderes, falando mal do irmão, falando mal da igreja. Encontramos pessoas, obrigado meu querido, Deus abençoe, tá? Que Deus te dê muita água. Obrigado. Falar contra a autoridade representativa provoca a ira de Deus. Mas pastor, agora o senhor opinou mesmo. Arão e Míriam eram o irmão mais velhos de Moisés. Portanto, em casa, Moisés deveria se sujeitar à autoridade deles. Mas na vocação e no trabalho de Deus, eles deveriam se sujeitar à autoridade de Moisés. Arão e Míriam não gostaram da mulher etíope a quem Moisés se casara, e por isso murmuraram contra o irmão mais novo. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Os etíopes, quando nós olhamos a história, nós vemos que são africanos. Era descendente de Cã. E Moisés não deveria ter se casado com aquela mulher etíope. Mas na posição de irmã mais velha, Míriam, de acordo com a sua posição na família, podia até repreender o irmão. Mas quando ela abriu a boca para difamar, ela tocou na obra de Deus, pondo em dúvida a posição de Moisés. E Deus delegara a Moisés a autoridade para o trabalho. Deus, quando Ele chama Moisés, fala: olha, eu vou te dar autoridade, e você vai fazer esse trabalho. Arão e Míriam erraram a atacar a posição de Moisés. E quantos ataques que os pastores vêm sofrendo nesta época? Quantos ataques que as pessoas vêm falando mal dos seus líderes, mal da igreja? Arão e Míriam, nós vemos aqui que eles erraram a atacar a posição de Moisés. E Deus escolhera Moisés para dirigir o povo de Israel, para tirar do Egito. Mas apesar disso, Míriam desprezou Moisés. E quando ela despreza Moisés, por causa dessa atitude, Deus aborreceu-se grandemente com ela. Míriam poderia entender-se com o irmão, mas não injuriar da autoridade de Deus. O problema foi que Arão e Míriam não reconheceram a autoridade de Deus na vida de Moisés. Isso aqui, meu querido, é uma reflexão que nós temos que pensar.
o agir de uma forma carnal, exibir um coração rebelde. Moisés ficou na sua, não revidou, pois ele sabia que quem tinha estabelecido ele foi Deus, com autoridade, então ele não precisou se defender. Enquanto Deus lhe deu autoridade, ele poderia permanecer em silêncio. Moisés podia representar Deus com autoridade, porque ele mesmo sujeitou a autoridade divina. Moisés era manso, mais do que todos os homens que habitavam na face da terra. A autoridade de Deus representava a era da própria autoridade de Deus. Ninguém pode tirar a autoridade concedida por Deus, só Ele mesmo. Eu quero te ensinar um segredo aqui. Faz assim com a mão para o seu irmão que está do seu lado. Faz de conta que você está falando para ele. Palavras rebeldes sobem ao céu, são ouvidas por Deus. Palavras rebeldes sobem ao céu e são ouvidas por Deus. Quando Arão e Míriam pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus, pois Deus liberava o povo através do quê? De Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Sempre que um homem toca na autoridade delegada por Deus, ele toca no próprio Deus. Se encontrava nesta pessoa. Pecar contra a autoridade delegada é pecar contra Deus. Aí o que Deus faz? Vocês falaram de Moisés, então vamos fazer o seguinte: vocês três, Arão, Míriam e Moisés, vem encontrar comigo aqui na tenda. Arão e Míriam foram sem nenhuma hesitação, porque eles pensavam que Deus estaria ao lado deles também, porque tinha muito a dizer para Deus, uma vez que Moisés se casar com uma mulher etíope, e causaria todos aqueles problemas na família. E Deus proclamou para eles, mas Deus proclamou que Moisés era um servo fiel em toda a sua casa. Como se atreveria a falar contra os teus servos? A autoridade espiritual não é algo que se obtém por esforço. Ela é algo concedido por Deus a quem quer que Ele escolha. O espírito difere do natural. E hoje tem muitas pessoas assim: agora eu vou virar pastor, então vou pegar o óleo e eu sou pastor. Agora eu vou virar um profeta. Agora eu vou ser um missionário. Voltando aqui à palavra, qualquer um que falasse contra Moisés, falava contra o escolhido de Deus. Segura um pouquinho. Você é um escolhido de Deus. Deus te levantou para você pregar as boas novas. Deus te levantou para você falar do amor de Deus para a tua família. Deus te levantou como um vaso escolhido para pregar a palavra no trabalho, no serviço, em qualquer lugar. Eu e minha esposa agora não estamos nem perdendo tempo mais. Todas as pessoas que nós temos conversado, elas
houve o plano de salvação. O espiritual difere do natural. Não desprezamos jamais os vasos escolhidos por Deus. Então vira agora, fala para o seu irmão assim, só para você decorar. A rebeldia manifestou-se na lepra. Que palavra difícil. A ira do Senhor acendeu-se contra eles, e a nuvem afastou-se da tenda, porque Deus falava, descia a nuvem, e ele ali falava com Moisés. E essa nuvem então se afasta da tenda. A presença de Deus desapareceu imediatamente. E você sabe o que aconteceu com Miriam? Miriam ficou branca de lepra. A sua lepra não surgiu em razão de contaminação. Sua lepra foi claramente um castigo de Deus. Ser uma mulher leprosa não era de maneira alguma melhor do que ser uma mulher etíope. Assim Miriam teve que ficar isolada, perdendo o privilégio de comunicar com os outros. Mas quando Arão viu que Miriam estava leprosa, o que ele fez? Rogou que Moisés agisse como mediador. Ele pediu para Moisés: Moisés, ora por Miriam, porque eu quero a cura dela. E Deus responde: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. E consequência disso, a viagem da tenda foi atrasada 7 dias. Você sabe o que eu aprendo com essa pandemia e epidemia? Aí tem um dedo de Deus. Vou dar um tempo para você se converter. Vou dar um tempo para você e tua família. Vou dar um tempo para você aceitar Jesus. Vou dar um tempo para você fazer uma reflexão. E essa viagem deles então atrasa 7 dias. Porque antigamente eles faziam os seus acampamentos, e por ordem de Deus era transportado o tabernáculo. Fala para o seu irmão: sempre que há rebeldia e ofensa entre nós, a igreja paralisa. Sempre que há rebeldia e ofensa entre nós, a igreja que somos nós paralisa. A coluna de nuvem divina não descerá até que as palavras ofensivas sejam esclarecidas. Se essa questão de autoridade não for resolvida, tudo vai se tornar vazio e inútil. Muitos se consideram obedientes a Deus, quando na realidade nada sabe sobre sujeição e autoridade delegada por Deus. Quem for verdadeiramente obediente, descobrirá que a autoridade de Deus se encontra em todas as circunstâncias, tanto no lar quanto em outras instituições. E Deus perguntou: por que não temeram criticar o meu servo Moisés? É preciso prestar atenção.
sempre que palavras injuriosas foram proferidas. Mas hoje, há quem critique então os seus líderes de igreja, que estão acima deles, sem dar conta da gravidade de tais palavras. Quando a igreja for reavivada pela graça de Deus, os ofensores serão tratados como leprosos. Vou repetir. Quando a igreja for reavivada pela graça de Deus, os ofensores serão tratados como leprosos. Só depois de reconhecer a autoridade é que percebemos como pecamos contra Deus. Quando entendemos a importância da autoridade, nosso conceito de pecado passará a ser por uma grande transformação. Olharemos para o pecado como Deus olha. Veremos que o pecado que Deus condena é o da rebeldia do homem. E será que nós não estamos vivendo nessa geração pessoas rebeldes? Pessoas que não querem nada com a obra? Então, vou falar para você soltar mais uma palavra para o seu irmão aí do seu lado. A rebeldia é um princípio infernal. Mas pastor, agora o senhor ficou doido. Deixa eu te falar uma coisa para você. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas um espírito rebelde abre essas portas. Mas como assim, pastor? Um dos motivos pela qual a igreja às vezes não prevalece é a presença da rebeldia. A terra abre a sua boca se não houver um espírito rebelde. Se houver um espírito rebelde, a terra abre a sua boca. E tem muitas pessoas que estão indo para o inferno. Os obedientes seguem a fé e não a razão. Para os israelitas, não era infundada a queixa que Moisés não os havia levado para uma terra que manava leite e mel, e nem que dera herança de campos de vinho. Por quê? Eles continuavam ali no deserto. Ainda não tinha entrado na terra que mana leite e mel. Ninguém que segue a razão pode andar pelo caminho espiritual, porque não valoriza a abundância espiritual. Encontramos pessoas assim que não dão valor às coisas espirituais. Encontramos pessoas assim que não querem ser alimentados pela palavra de Deus. Encontramos pessoas assim que não estão nem aí para as coisas de Deus. Então o camarada não está preocupado de ir numa cela. Ele não está preocupado de ouvir a palavra de Deus. Não está preocupado se tem uma autoridade ou alguém que está acima dele. Ninguém que segue a razão pode andar pelo caminho espiritual, porque não valoriza a abundância espiritual. Fiel é aquele que, pela fé, aceita a nuvem de fogo, representada pela liderança e autoridade delegada por Deus, como no caso de Moisés. E agora aqui eu quero concluir esta palavra. Quando nós entramos no livro de Números, capítulo 16, nós vemos aqui dois exemplos de rebeldia. No capítulo 1 até o 40, os líderes se rebelaram. No verso 41 até o 50, toda a congregação se rebela.
O espírito de rebeldia é muito contagioso. Nós vemos aqui uma história onde a terra se abriu e muitas pessoas se desceram. O julgamento dos 250 líderes que ofereceram incenso não deteve na congregação, não mantiveram na congregação. Ela continuou rebelde, declarando que Moisés matara os seus líderes. Mas Moisés e Arão não poderia ordenar que a terra se abrisse a sua boca. Isso fora de ordem de Deus. Moisés não podia invocar fogo para consumir o povo. E nós vemos que esse fogo, então, ele veio do Senhor. Os olhos humanos só veem os homens e não sabem que a autoridade vem de Deus. Tais pessoas atrevidas, mesmo quando presenciam o juízo, não temem, como o perigo de ignorar a autoridade. Quando toda a congregação se reúne contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu. Isso era a prova de que a autoridade pertencia a Deus. E Deus então se apresenta para executar o juízo. Começou com a praga, em consequência disso, nós vemos que 14.700 pessoas morreram naquele dia. Diante disso, a percepção espiritual de Moisés tornou-se mais aguda, pois imediatamente pediu a Arão que tomasse o incensário e acendesse no altar e colocasse incenso nele, para fazer expiação pelo povo. E quando Arão se colocou entre os mortos e os vivos, a praga foi interrompida. Quero dizer uma coisa para você, querido. Nós temos que reconhecer a autoridade. Deus ignorou 10 vezes a murmuração daquele povo no deserto, mas não permitiu que resistissem à sua autoridade. Deus pode suportar e ignorar muitos pecados, mas a rebeldia, Ele não permite, porque a rebeldia gera morte espiritual. Então fala para o seu irmão assim, a rebeldia gera morte espiritual. Portanto, o pecado da rebeldia é mais sério de qualquer outro pecado. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus, é sério? Meu Deus, me perdoa. Nós temos que fazer uma reflexão. Hoje muitos têm tentado servir a Deus de uma forma independente. Esse negócio de estar conversando com outro pastor não dá muito certo, não. Esse negócio de ter uma cobertura espiritual, para mim não está certo, não. Vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Queridos, eu tenho dó. Temos que orar por esses irmãos. Hoje muitas pessoas estão tentando servir a Deus de uma forma independente. Jamais se colocaram sobre a autoridade delegada. Desse modo, inconscientemente, peca contra a autoridade de Deus.
Sempre que um homem resiste à autoridade de Deus e julga imediatamente. Precisamos pedir a Deus que nos livre desse espírito de rebeldia que tem gerado morte espiritual na vida de tantos que um dia foram firmes no Senhor e hoje eles só têm críticas e murmurações. Não conseguem parar em nenhuma igreja, porque querem ser líderes e que possam manipular. Orar pela libertação de pessoas que precisam serem livres desse espírito de rebeldia. Meu querido, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Enquanto o grupo de louvor vem aqui em cima, eu quero que você faça uma reflexão. Você que está nos assistindo na sua casa, você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo, queria que você pensasse sobre esse espírito de rebeldia, um espírito que tem assolado as famílias. Precisamos pedir a Deus que nos livre desse espírito de rebeldia, que tem gerado uma morte espiritual na vida de muitas pessoas. Eu quero que você ore a Deus. Se você tem criticado os seus líderes, seus pastores, a sua igreja, tem murmurado, peça perdão a Deus. Enquanto o grupo de louvor louva, nós vamos estar em oração. Oh Deus, graças te damos, Senhor. É calabachuma. Mais de ti, Senhor. De ti.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Eu queria que você fizesse uma reflexão, querido. Sempre que um homem resiste à autoridade de Deus, Deus o julga imediatamente. Precisamos pedir a Deus que nos livre desse espírito de rebeldia, que tem gerado morte espiritual na vida de tantos que um dia foram firmes no Senhor, e hoje só tem críticas e murmurações. Não consegue parar em nenhuma igreja, porque querem líderes que possam manipular. Orar pela libertação de pessoas que precisam serem livres desse espírito rebelde. É sério. Precisamos fazer uma reflexão. Mas eu gostaria também de perguntar se há algum irmão aqui entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para Jesus. No seu lugar, você erguesse a sua mão: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero servir um Deus que está no céu. Eu quero ser obediente à tua palavra. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser submisso a Ele. Ou às vezes aí na sua casa, você ainda que não entregou sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu quero servir esse Deus de Israel. Eu quero ser obediente a esse Deus. Alguém aqui no nosso meio? Ou você que está na sua casa, você pode fazer essa oração comigo. Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Pai, que todo esse espírito de rebeldia, todo esse espírito de crítica, me perdoa, Deus, porque não te conhecia. Me perdoa, Senhor, porque não sabia que as autoridades vêm do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que Jesus é meu Salvador. Pai, escreva meu nome no livro da vida e não risque, porque eu sei que Jesus vai estar comigo por todo sempre. Amém. Amém, queridos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Irmãos, aqueles que estão aqui puderem pegar o estudo, já peguem hoje, tá? Quebra o galé para os seus líderes. Vão na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E você que está nos ouvindo e nos assistindo também, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, teu lar. Amém.